queremos aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho com a igreja sobre esse tema. Uma igreja relevante, nem separatismo, nem mundanismo. Que essa é a visão da nossa igreja, tá? Quem está trabalhando com a gente aqui há mais tempo, há uma razão, há um porquê nós fazermos algumas coisas, não fazermos outras, razões bíblicas. E dentre as razões bíblicas existe essa questão que a gente tem que trabalhar, esses dois extremos. Fugir, por um lado, do extremo do separatismo, que nós vamos falar hoje, igrejas que caem no isolacionismo, né? Elas se separam da sociedade num sentido equivocado, no momento que elas deixam de compreender a missão que elas têm para cumprir. Perdem a visão de Deus, deixam de cumprir a missão e viram um gueto. Igreja não pode ser um gueto. Igreja é um local de portas abertas, por isso que a igreja tem que estar sempre de portas abertas, nossas reuniões não são de portas fechadas, culto público. A igreja se preocupa em falar uma linguagem que a sociedade entende, a igreja se preocupa em ouvir os anseios mais profundos da alma, não os anseios imediatos que muitas vezes as pessoas têm. Nós vamos falar algo que satisfaça, né, o hoje, o aqui e agora, o imediato. Não é isso, não é a igreja vender a sua mensagem, pelo contrário. A igreja sabe, conhece a verdade de Deus, tá? E tem que transmitir numa linguagem compreensível que muda durante o tempo. A linguagem, não o conteúdo, né? Um missionário, quando ele vai levar o evangelho para outro país, para um outro povo, ele fica anos. Eu me lembro de um casal que estudou comigo no seminário, e depois que eles se formaram, para eles irem para o campo, já tinha passado uns 4 anos, 3 anos, eles não tinham ido ainda. Eles estavam estudando línguas, eles estavam estudando a cultura, eles estavam tendo um preparo longo. Teologia eles já tinham recebido, agora vem o outro lado. E uma igreja que conhece muito a Bíblia, muito teologia, mas não comunica, não entende a sociedade, não entende a época que nós estamos vivendo, contemporâneo, não tem uma mensagem consistente bíblica, mas contemporânea, que faz sentido, que toca na vida das pessoas, é uma igreja separatista. Por outro lado, ao fazer isso, corremos um outro risco, que muitos, infelizmente, caíram. Cair no mundanismo. É uma igreja que, para se comunicar com o mundo, ela vende a sua mensagem, abre mão de uma série de coisas, porque, olha, a sociedade mudou, o politicamente correto, então não fala isso, não fala aquilo, não prega aquilo outro, né? Anula isso, anula aquilo. Ela acaba descaracterizando completamente a mensagem para se comunicar com a sociedade. Então, esse é o grande desafio de uma igreja no século 21. Ser fiel às Escrituras, fiel a Deus, ser consistente teologicamente, bíblica, mas ser contemporânea na maneira de se comunicar. E não se vender, não se perder no meio do caminho. Esquecer qual o grande propósito. Tudo é para a glória de Deus. Então, você vai observar que isso acontece quando o evangelho é pregado para os gentios. Na casa de Cornélio, o evangelho é pregado, o Espírito Santo é derramado, eles falam em línguas, a manifestação do Espírito Santo une os povos, né, com todos os judeus, os samaritanos, não há diferença, Deus é um só e o povo dele é um só, de qualquer povo, língua, raça. Deus tem um plano para a raça humana e Ele quer levar o conhecimento a todos e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo. O nosso trabalho, o nosso desafio é levar esse evangelho. Então você tem no capítulo 13 a primeira missão, tá? A viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo, que ele vai, a palavra de Deus nos diz que Barnabé e Saulo saem para a primeira viagem missionária. Então ele sai daquele pequeno gueto, vamos dizer assim, aquela região ali de Jerusalém, Samaria, de navio. Eles começam a entrar na região da Grécia, depois eles vão entrar na Europa, o evangelho começa a alcançar outros povos. Por isso que esse texto é interessante, quando a gente fala sobre essa questão de alcançar realmente outras culturas, se comunicar com pessoas que pensam diferente da gente, que têm uma mentalidade diferente. A gente tem que saber a linguagem deles, precisamos entender. Nós vivemos numa época que nós não estamos vivendo mais na modernidade, nós estamos vivendo na pós-modernidade. É uma formatação da mente, a forma que as pessoas pensam, agem, vivem. Nós temos que entendê-la para comunicar o evangelho. Mundanismo é se tornar igual a elas, separatismo é não entendê-las.
E a igreja relevante é uma igreja que não é nem separatista, isolacionista e nem mundanista. Ela não fica igual ao mundo, mas ela comunica numa linguagem relevante para esse mundo. Paulo, quando começa, junto com Barnabé, e a palavra de Deus nos diz que eles começam então essa viagem, passam lá pela região da Antioquia, aí eles vão passar por Chipre, e é muito interessante, o capítulo 13 vai ter todos os detalhes dessas primeiras viagens missionárias. Depois você vai ter no capítulo 14, uma outra onda, em que a palavra de Deus é levada para outras regiões. Você vai ter no capítulo 15, a segunda viagem missionária, está chegando perto do nosso momento aqui. Nessa segunda viagem missionária, a palavra de Deus nos diz então que ele vai sair da região de Antioquia, é que ele entra em Tarso, em Lista, em Derbe, depois ele vai lá para a região de Filipos, Bereia, os bereanos se lembram, e finalmente ele cai em Atenas, onde nós estamos lendo o nosso texto. Estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Então, a segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 16, ele tem uma visão lá na região de Trode. Interessante isso. Eles estavam totalmente em sintonia com a vontade de Deus. Eles queriam ir para uma determinada região, e Paulo, por uma visão, ele foi chamado, passa a Macedônia. Passa a Macedônia. E aí ele muda o seu plano, o seu projeto missionário, vai para Filipos, Tessalônica e para em Bereia. Bereia é aquela passagem conhecida que a Bíblia diz que os bereanos foram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque o que os apóstolos estavam pregando, eles abriam as Bíblias, o material que eles tinham, e começavam a ver se é de fato o que eles estão dizendo. A Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres de Tessalônica, né? E finalmente então, meus irmãos, depois dessa passagem por Bereia, a palavra de Deus nos diz que em Bereia Paulo teve problemas e precisou fugir para Atenas, onde ficou aguardando a chegada de Silas e Timóteo. Então está registrado aqui no capítulo 17, verso 10 em diante, a palavra de Deus nos diz que ele foi levado até Atenas. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Conforme Paulo ia avançando naqueles povos, judeus que haviam naquela região perseguiam eles. Criavam confusão, jogavam a cidade inteira contra esses apóstolos. Eles chegaram a ser presos, foram apedrejados. Você tem todos esses detalhes durante as viagens missionárias. E Paulo está aqui no verso 16, agora, finalmente, como diz o texto sagrado, simplesmente aguardando a chegada de outros discípulos para continuar a sua viagem. Só que ali era plano de Deus. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. A mensagem precisaria ser pregada ali. Gente iria se converter naquela cidade. E a Bíblia diz então, enquanto Paulo os esperava em Atenas, finalmente você tem aquele momento interessante. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Você sabe que Atenas era o centro intelectual, os grandes filósofos, não sabe disso, né? Lá então era o centro dos debates acadêmicos, vamos pensar assim, do pensamento, do intelecto. Era o centro, né, do mundo naquela época, dos grandes filósofos, dos grandes pensadores. Tudo se discutia, eles refletiam sobre as coisas e tudo mais. É interessante que, curiosamente, apesar de haver tanto conhecimento para aquela época, era uma das cidades mais idólatras, entregue a uma religiosidade cheia de ignorância. Haviam cerca de 30 mil deuses, ídolos, imagens e altares levantados naquela cidade. Alguns diziam que havia mais ídolos e imagens do que homens naquela cidade. Era uma coisa assim impressionante. E a palavra de Deus nos diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominando a cidade. Como que pode um pessoal tão culto ser tão ignorante espiritualmente? É um paradoxo que muitas vezes vemos nos dias de hoje. Pessoas com tanto conhecimento, mas espiritualmente são tão ignorantes. Têm ideias tão equivocadas acerca da verdade de Deus. E ali então vai acontecer algo muito interessante. A palavra de Deus nos diz que ele inicialmente começa a falar para os judeus daquela cidade, depois os gentios daquela cidade, e alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Começaram a questionar
que você está pregando? O que você está ensinando? Esses filósofos epicureus e estoicos, né, seguidores de Epicuro, de 342 a 270, ele ensinava que o propósito da vida era o prazer e a liberdade da dor, paixões e medos. Por outro lado, o outro profeta, fundador do estoicismo, ensinava a viver em harmonia com a natureza, né? Também o depender da razão e de outros poderes autossuficientes. Então eram dois grupos de filósofos. Um vivia em função do prazer, e o outro era o oposto. Eles eram assim, tinham uma vida muito fugaz, muito simples. Eles achavam que a razão era o fim principal do homem. O outro achava que os sentimentos, o prazer, né? Eles eram entregues a isso. E esses grupos de filósofos começaram a debater com o apóstolo Paulo. E alguns filósofos epicureus e estoicos, contendiam com ele, disseram assim: o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, vamos ouvir o que esse homem tem para falar. Olha a providência de Deus. Pegaram Paulo, e diz o texto sagrado que levaram ele até um lugar chamado Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Areópago era um tipo de uma arena, vamos dizer assim, naquela época. Então estava aquele monte de pensadores, de filósofos sentados, querendo ouvir a mensagem de Paulo. E aí então ele vai trazer um discurso. Você tem aqui um dos poucos sermões completos, como Paulo se comunicava com uma cultura diferente. Interessante, porque você tem exemplos de Paulo se comunicando com judeus. Quando ele se comunicava com os judeus, o que ele usava? A cultura judaica, a religião judaica. Ele puxava o link, o gancho lá dos profetas. Ele citava Abraão, ele citava. Mas agora, veja, ele está se comunicando com pessoas que não conhecem o Antigo Testamento. Que pessoas que não conhecem as profecias. Não tem sentido algum o sermão dele. Para os judeus, ser o mesmo sermão para os gentios. Isso faz a gente pensar e repensar a nossa igreja. Uma igreja relevante é uma igreja que tem uma mensagem relevante. Muitas vezes, como eu tenho dito, o risco que os evangélicos correm e pecam nessa área, eles entram num gueto, né, num isolacionismo, num mundo próprio, num submundo, né, que eles criam, e na hora de se comunicar com o mundo lá fora, não faz sentido algum. Eles perderam o discernimento, a sabedoria do apóstolo Paulo. Porque quando nós vamos ler o sermão do apóstolo Paulo, é um sermão recheado de pontes, de contatos, de citações. Vocês vão ver, o sermão dele é cheio de citações de coisas da cultura daquela época, de pensadores, de filósofos, de coisas do dia a dia daquele povo. Ele em nenhum momento ele cita o Antigo Testamento. Em nenhum momento ele vai falar de profecias, de Abraão, dos pais da igreja. Nada disso. Dos antigos profetas. É um sermão totalmente diferente. Isso é um desafio muito grande para a nossa igreja. Então eu começo olhando para este momento e vou entender uma coisa extraordinária que vai acontecer aqui. Ele foi levado então ao Areópago, e aí ele vai ter oportunidade de expor a sua mensagem. Então você vai ver, primeiro ponto, edificando Deus para com aquele povo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque é uma coisa interessante. Eu não sou a favor do politicamente correto, como ele vem sendo ensinado na nossa sociedade, que você não pode falar mais tal coisa, mesmo que seja bíblico, mesmo que seja o que Deus ordena falar, não fale, porque a sociedade se ofende com isso. Não, isso é errado. Nós, como temos que falar a verdade, vamos falar a verdade, doa quem doer, ponto final. Só que aí vem um ponto interessante. Paulo vai só falar a verdade, não vai falar mentira. Mas um outro princípio bíblico: falar a verdade em amor. Nós não precisamos ser pessoas chatas, sabe, crente chato? Pessoas ignorantes, pessoas assim, intragáveis na hora de pregar o evangelho. Paulo não foi em nenhum momento intragável. Ele buscou naquela cultura o que estava assim deixando o espírito dele, o coração dele triste de tanta idolatria. Ele usou e transformou aquilo numa coisa boa. Vocês são muito religiosos. Que interessante, né? Muito diferente do que eu fiz, e eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram, quando for evangelizar a avó de vocês, que tinha 30 santos lá no altar.
Muitos aqui pegaram, quebraram o santo e jogaram e brigaram e falaram: é assim, é assado, tudo errado, você vai para o inferno e se converte, vem para a minha igreja, eu sou o dono da verdade. Pessoas intragáveis, ignorantes, sem sabedoria nem discernimento. Paulo começa o discurso dele dizendo assim: senhores atenienses, respeitosamente ele vai dizer, em tudo eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Esse pessoal é religioso. 30.000 imagens de estátuas estavam levantadas naquele local em Atenas. Paulo observou isso. Ele transformou o mal em bem. Fez uma ponte com aquela cultura. Foi respeitoso. Tá? Falar a verdade, sim, mas com amor. Querendo conquistar as pessoas. Não queriam afastar mais pessoas da gente. Uma igreja relevante, tem uma mensagem relevante e ela fala a verdade. Você vai ver o interessante que vai acontecer aqui. Paulo em nenhum momento vai abrir mão da verdade, mas ele fala com sabedoria. O que falta? É o que falta para o povo evangélico, para muitas igrejas. Sabedoria. Às vezes está falando a verdade, mas de uma forma errada. E se torna errado. Sabe aquela história? Você está com a razão, mas se você não tiver sabedoria, você perde a razão. Perdeu a razão, ele estava certo, ele tem a mensagem certa, ele está falando a coisa certa, só que na hora errada, no lugar errado, da forma errada, deu tudo errado. Paulo não. Ele tinha uma verdade. Deus proveu o momento, apareceu a oportunidade, abriram as portas. Vai lá e fala. Quantas vezes Deus abre porta na nossa vida, no dia a dia, dentro da família, num contexto, no trabalho, a porta se abre. Deus já preparou o coração dessas pessoas. Deus abriu a porta, Deus te colocou lá. Você tem que estar preparado para responder a razão da tua esperança. Você tem que conhecer a Deus. A esse Deus quem você vai proclamar. Você tem que conhecer aquelas pessoas, a cultura que você vive. Você tem que saber aonde chegar, como chegar. Precisa de sabedoria. O servo de Deus aqui na terra é uma pessoa sábia, que sabe usar as palavras e colocar na hora certa. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser uma pessoa formada, precisa ser uma pessoa sensível, sábia, que conhece um pouco da palavra de Deus e um pouco o mundo em que vive e faz essa ponte. Meu irmão, mas como que eu vou aprender? Você está na igreja fazendo o quê? Há 10, 20, 30 anos, estudando para quê? Dentre muitas coisas, para poder falar aos de fora, numa linguagem compreensível, respeitosa, verdade em amor, para falar. E muitas vezes Deus abre a porta, aquela porta. Paulo foi levado até aquele local, Areópago, e começa dizendo assim: eu vos vejo acentuadamente religiosos, respeitoso, falou a verdade em amor, chegou no ponto, conquistou o coração deles. Agora ele vai chegar onde ele quer chegar. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Bom, aqui vai acontecer uma coisa que precisamos de um adendo aqui. Paulo conhecia, e ele era muito mais preparado do que a gente imagina. Ele foi formado aos pés de Gamaliel, era um dos homens mais cultos e preparados da sua época. Paulo teve formação, ele teve capacitação, ele conhecia, ele lia, ele entendia, ele sabia onde ele estava. Interessante o que vai acontecer aqui. Esse altar ao Deus desconhecido, há uma história que quem conhece um pouco da história grega, dos eventos, ocorreu muito tempo antes, um fenômeno. Atenas passou por uma praga em que ninguém conseguia superar. E havia no meio daquele povo uma pessoa chamada Epímenes. Ele era um grego, e ele era um dos poucos gregos que acreditava no Deus único e verdadeiro, um único Deus. Ele condenava os atenienses porque tinham muitos deuses e ele tinha essa crença. E depois de tentar várias formas superarem aquela praga, eles se renderam a essa pessoa chamada Epímenes, que vivia separado, isolado, numa outra região. E aí eles foram atrás de Epímenes e pediram orientação. E é interessante, foi feito então um tipo de sacrifício muito parecido, tá, com a forma de sacrifício que o povo da antiga aliança fazia. E ali naquele local onde foram feitos os sacrifícios foi levantado um altar. A história é mais longa, mais complexa, eu não vou entrar em detalhes. Resumindo, aquele altar foi levantado
e ficou lá. Vários altares foram levantados ao Deus verdadeiro, tá? Só que eles não conheciam esse Deus, aquele povo era totalmente ignorante nesse sentido, então eles escreveram lá naquele altar, ao Deus desconhecido. Então, na verdade, aquele ao Deus desconhecido, Paulo conhecia a história. Paulo conhecia quem era Epimênides. Epimênides era um homem culto, escreveu muitas coisas e conta essa história. E Paulo tinha acesso a isso, muitos escritos estão preservados, aqueles que estudam sabem do que se trata. Então, é interessante, esse homem foi usado por Deus para cessar aquela praga na região de Atenas. Muito tempo se passou, e aí Paulo está agora lá pregando o evangelho. E o que ele faz? Ele procura, dentro daquela cultura, pontes de contato. Eu quero falar do Deus verdadeiro. Eu tenho que encontrar elos, né, dentro daquela cultura para chegar naquele povo. Vocês têm muitos deuses, vocês são muitos religiosos, mas eu vim falar só de um, ao Deus desconhecido. E quando ele começa a discorrer o seu sermão, é interessante, como é um sermão assim, recheado de citações da cultura daquele povo. Ele vai citar, pelo menos aqui, 3 filósofos, Epimênides, Cleanto e Arato. Durante o sermão dele, você tem passagens aqui que ele está citando esses filósofos. Por quê? Quando ele diz assim, olha, durante o seu sermão, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele disse, como diz um dos vossos poetas, ele está citando Epimênides. Quando ele diz assim, porque somos sua geração, ele está citando Arato. Então cada um dessas citações no sermão dele, ele está usando a cultura local. Gente pagã, gente que estava distante, muitos deles. Epimênides era uma pessoa um pouco mais esclarecida, mas muito antiga. E ele usa a cultura local para fazer um contato. Isso me faz pensar que eu tenho dito aqui, que uma das coisas que eu tenho zelado e tentado é manter uma igreja com uma mensagem bíblica, consistente, teológica, reformada, mas aí na hora de comunicar, meu irmão, eu uso o meio secular, recursos, imagens, vídeos, faz a ponte. Então algumas pessoas, por não conhecerem a nossa visão, pode até se escandalizar. Olha, o pastor citou lá uma coisa, um cantor de uma música pop. Paulo citou poetas e filósofos daquela época. Alguns com verdades muito próximas da verdade de Deus, outros nem tanto, mas ele usou aquilo para se comunicar com aquela cultura. São pequenas observações que nós vemos no sermão de Paulo, a forma de ele trazer uma mensagem relevante. Falava a verdade em amor. Ele era respeitoso com eles, usava o contexto que estava vivendo ali com aquele pessoal, um altar ao Deus desconhecido, ele fez um link, citou filósofos, ele ganhou aquele pessoal, ganhou o coração daquela gente. E aí o que vai acontecer? Ele continua. Depois de identificar a Deus, ele vai finalmente trazer a mensagem de Deus. Em nenhum momento ele vai negar, ele vai violar, ele vai deixar de lado alguma coisa. Ele sabia, tem um ponto aqui importantíssimo, porque algumas daquelas linhas de filósofos, eles jamais iriam aceitar a questão da ressurreição. A ressurreição era um problema muito grave naquela época, porque haviam religiões e ideias sobre ressurreição, e outros, uns aceitavam e outros não. Mesmo, por exemplo, no meio dos judeus, você tinha os saduceus, os fariseus. Uns acreditavam em ressurreição e outros não. Então havia isso. Paulo em nenhum momento vai deixar de falar toda a verdade de Deus. Nós não vamos adulterar a mensagem, mas vamos fazer a ponte. Vamos falar a verdade em amor. Vamos contextualizar. Vamos deixar o mais contemporâneo possível a mensagem da igreja, para que as pessoas entendam. Agora vamos falar a mensagem mesmo, vamos falar a verdade. Há pelo menos 3 pontos no sermão de Paulo que me chamam a atenção. Ele vai falar desse Deus criador, provedor e salvador. Verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele anuncia que ele é o Criador, o Deus de todos aqueles deuses, o Senhor dos senhores. A mensagem não foi adulterada. O Deus Criador. Ele continua, o Deus provedor.
De uma só vez, de uma só pessoa, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, fixando os tempos previamente estabelecidos, os limites da habitação. E aí ele continua mostrando esse Deus que é o Deus provedor, de número 26. De um só ele fez toda a raça humana, e depois, para que busquem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O Deus que sustenta a sua criação. É Ele que cria, Ele que sustenta essa criação, e é Ele que salva essa criação. Pronto, pregação de salvação. Quando ele diz lá na palavra de Deus, no verso seguinte, ele vai falar nele vivemos, nos movemos e existimos, porque também somos geração, citando profetas daquela época, filósofos daquela época, e aí então ele vai falar da salvação. Sendo geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas aí então, olha, não levando em conta o tempo da ignorância, olha que coisa interessante. Paulo não agride em nenhum momento aquele pessoal. Ele expõe a verdade. Faz a ponte, expõe a verdade. O Deus Criador, provedor, sustentador e agora o Salvador. Porque ele não vai levar em conta o tempo da ignorância. E aí ele continua dizendo: agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Está levando as pessoas ao arrependimento. O Evangelho está sendo pregado. Ele não está adulterando a mensagem. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Está falando do juízo de Deus. Olha só. Por meio de um varão que destinou Jesus Cristo, anunciando o Evangelho, diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele sabia. Se ele tinha conhecimento daquele pessoal, ele sabia. Quando ele falar ressurreição, muitas coisas na nossa cultura, na nossa sociedade, eles não aceitam. São pontos difíceis. Quando a gente fala de volta de Jesus, é um ponto complexo. Quando a gente fala como que é a vida de um cristão, alguns pontos, mas nós não vamos adulterar a mensagem. Fazemos a ponte, mensagem contemporânea, conexão, com respeito, com amor, mas a verdade. O Deus Criador, o Deus Provedor e o Deus Salvador. A palavra de Deus nos diz que quando ouviram falar da ressurreição, mandaram ele parar. Pode parar, seu irmão, chega, para a gente já deu. Interessante, mas ele foi até o fim. Nós vamos ter no final então a resposta do homem a Deus. Isso aí não é com a gente. Isso é entre o homem e Deus. Ele faz a ponte, contextualiza, prega a verdade e a resposta, não temos nada com isso. A Bíblia diz que tem pelo menos 3 reações ali. Os primeiros zombaram. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, escarneceram: esse cara é louco. É possível sim que na hora de você pregar o Evangelho, você toque alguns pontos da palavra de Deus que vão olhar para você. Você é doido de acreditar nisso. Vão zombar, escarnecer. Estamos sujeitos a isso. Muito bem. Mas que não escarneça porque nós estamos falando de uma forma que ninguém entende, num evangeliquez alienado, desrespeitosamente, não falamos a verdade em amor, que não seja por esta razão que nós vamos ser escarnecidos. Que sejamos escarnecidos, porque eles entenderam tão bem a mensagem e rejeitaram e zombaram. Amém. Mensagem foi dada, missão cumprida. Daqui para frente não é comigo, é o Espírito que faz, age e opera. Alguns vão realmente desprezar. Outros disseram assim: olha, a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Isso aí não é história para a gente. Mas a gente prega a verdade com a convicção de que Deus tem um plano para a vida das pessoas que convivem com a gente, no nosso contexto, no nosso próximo. Alguns vão zombar, outros vão desprezar, mas alguns vão aceitar, meus irmãos. A Bíblia nos fala então no verso 34, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Eu gosto desse verso de número 34, porque ele descreve, dentre eles estava Dionísio, o Areopagita, um dos que era responsáveis pelo Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, meus irmãos, uma igreja relevante, ela não tem que estar preocupada se eles irão zombar, escarnecer, desprezar. Isso aí não é com a gente. A nossa preocupação, ser fiel a Deus,
contemporâneo, entender a nossa cultura, usar links para comunicar a mensagem. Estou falando de um sermão de Paulo. Não estou falando de uma conversa que ele teve, não, foi um sermão público. Ele subiu no local público e pregou, no local de maior audiência que havia naquela época. Ele era um homem que se capacitava para poder servir, falava com autoridade, com conhecimento de causa. Ele não passou por aquilo como um homem ignorante, despreparado. É que a mensagem tinha pontos que, aí não é com a gente. Zombaram, desprezaram, mas alguns aceitaram. É possível que você seja chamado por Deus para falar do Evangelho para alguém. Fale com respeito, com amor. Use pontes, né, para se comunicar. Leia a cultura da pessoa. Não tem problema nenhum. Nos meus sermões eu cito. Uso recurso, imagem, vídeo, comunico. São ilustrações, como Paulo fez, como dizem os vossos profetas. Então é totalmente natural e deveria existir mais sermões que citavam, olha, como diz um poeta da nossa cultura, para se comunicar com os de fora, para quebrar esse isolacionismo. Como diz aquela música, pontes, como Paulo fez, mas depois fala a verdade. Uma igreja relevante, meus irmãos, ela tem que ter uma mensagem relevante. Não podemos dar resposta para perguntas que não são mais feitas. Precisamos ler a mensagem de Deus e precisamos ler a sociedade que Deus nos colocou, a cultura que nós vivemos e fazer essa ponte. Isso é com a gente. É com cada um de nós. Crente que é mais fácil o caminho do isolacionismo. Eu me fecho completamente, não quero saber. Vou no domingo, ouço a mensagem, semana em casa. Domingo ouço a mensagem, semana em casa. Domingo ouço a mensagem, semana em casa. Meu irmão, que sentido tem essa vida? Deus nos colocou aqui para ser sal e luz. Para isso vai exigir muito. Eu preciso crescer no conhecimento, fazer uma leitura da Bíblia, mas fazer uma leitura da minha sociedade, do tempo pós-moderno que eu estou vivendo, das angústias de anseios desse pessoal que está louco, completamente perdido. A nossa sociedade está perdida. Eles estão levando essa juventude com ideias, com equívocos profundos, de consequências que nós vamos ainda colher nas gerações seguintes. Tanta coisa acontecendo, nós vamos ficar isolados aqui, fechados, e não vamos comunicar com o mundo, porque é tudo pagão, porque é tudo uma geração perdida. Deus nos chamou para fazer diferença a esta geração, a esse mundo. Devemos encontrar pontos de contato com a sociedade e apresentar uma mensagem acessível e relevante aos anseios mais profundos da alma. Está trocado aqui do homem. Contudo, nunca alteramos ou adulteramos a mensagem de Deus, mesmo correndo o risco de zombaria e desprezo. A mensagem de Deus sempre nos traz um desafio, meus queridos. A necessidade de uma resposta. Qual a resposta em relação à palavra de Deus? Zombaria, desprezo ou aceitação? Vamos continuar esta série. Nós vamos mostrar o outro lado. Há muita gente crente, tradicionalmente crente, decora uns versículos, cria o hábito de ir de vez em quando na igreja, mas a visão de mundo, a cosmovisão não foi mudada, não foi transformada. Isso é mundanismo. É estar com a palavra de Deus na boca, mas não no coração. Mundanismo não é só praticar algumas coisas que é claramente pecado, não. É olhar para esse mundo de uma forma errada. É beber as vãs filosofias desse mundo sem discernimento, sem filtrar. Para isso você precisa de conhecimento. A primeira preocupação hoje foi o separatismo. Domingo que vem nós vamos falar do mundanismo. É possível que muitas pessoas estejam seguindo a Cristo com o coração longe, com a visão da vida, a aplicação do Evangelho que não muda, que não transforma, porque falta realmente uma transformação de dentro para fora, e transformação da maneira que nós vemos a vida e o nosso relacionamento com Deus. Hoje foi para a gente pensar nisso. Vamos fechar os nossos olhos. Como nós temos sido usados? Você tem sido um instrumento de Deus no seu trabalho, na sua casa, você tem aproveitado as oportunidades. A Bíblia diz, para não perder as oportunidades, aproveitá-las, que Deus está te dando. Lembra que Deus é que controla o universo, não nós. Ele já preparou aquelas pessoas para ouvirem. Tem gente que vai desprezar e vai zombar, mas tem gente que vai ouvir. Lá no ambiente da escola, da faculdade, do trabalho, vizinho, dentro de casa, pode ser. Vamos orar e falar com Deus enquanto os irmãos vêm à frente. Ó Deus, que desafios nós temos como igreja.
Que a nossa visão, Senhor, possa ser de uma igreja relevante nesse mundo. Que a nossa